Pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é sobre if clauses, comparadas ao português, as orações subordinadas adverbiais condicionais, onde para toda ação ficará imediatamente determinada uma condição. Essa condição é imposta a partir da partícula condicional if, que quer dizer se, ou unless, que é a conjunção condicional negativa, a menos que, a não ser que. Quando utilizada, um dos dois lados da relação verbal também haverá de ser negativo. Porque nós temos aqui a partícula negativa, junto com a negação que vai aparecer no verbo, vai dar menos com menos, logo mais, a mesma ideia imposta pela partícula condicional afirmativa if. Lembrar que, junto a essas partículas, a relação é linear. Se você tiver um verbo no simple present, o outro haverá de estar no simple future. Você tem que lembrar que simple present é um verbo no infinitivo isento da partícula to, enquanto que simple future é will diante de um verbo no infinitivo sem a partícula to. Se você tiver um verbo no simple past, o outro haverá de estar no simple conditional, o que em português eu chamaria de imperfeito do subjuntivo, relacionado ao futuro do pretérito. Simple past é um verbo na segunda das três conjugações que todos os verbos apresentam, enquanto que simple conditional é would diante de um verbo no infinitivo sem to. Past perfect, em português pretérito mais que perfeito, em inglês had, diante de um verbo no particípio passado, que é a terceira conjugação das três que os verbos apresentam, enquanto que conditional perfect é would have, diante de um verbo no particípio passado, que é a terceira das três conjugações que todos os verbos apresentam. Se nós utilizássemos um verbo, como por exemplo o verbo drive, para ilustrar toda essa situação, aqui ele ficaria simple present, seria drive, ou drives, se o sujeito for he, she, it, junto à partícula if, o outro haverá de ser will drive. Ou seja, se você dirigir, eu dirigirei. Se aqui fosse simple past de verbo drive, que é igual a drove, o outro haveria de ser would drive. Então, se você dirigisse, eu dirigiria. Se aqui fosse had driven, o outro haverá de ser would have driven. Ou seja, se você tivesse dirigido, eu teria dirigido. Lembrar que, se tivermos a partícula if, na situação de utilizarmos o verbo to be, lembrar que ele não apresentará variação de número. No passado, ele haverá de ser invariavelmente igual a were. No caso de eu te falar, por exemplo, if Susan here, she should answer my questions. Este exercício é para ser completado com o verbo to be. Considerando a presença da partícula if e o verbo dado no simple conditional, que é o futuro do pretérito, esse aqui haverá de estar no simple past. Simple past do verbo to be, que concorda com o sujeito Susan, seria was. Porém, junto à partícula condicional, não há variação de número para o verbo to be. Se você tiver que usar o verbo to be, ele é invariavelmente igual a were. Mera questão de formalidade. Está escrito aqui, se Susan estivesse aqui, ela responderia minhas perguntas. Se você colocasse was, vai ficar se Susan estava. Logo, questão de formalidade. If mais were, obrigatoriamente. Alunos, lembrem-se disso, porque isto aqui engana o leitor. Isto cai realmente no vestibular. Quando uma coisa é importante, eu coloco um asterisco.